Em uma entrevista exclusiva ao portal Cidade News Online, a professora aposentada Maria Neuza Espanhol Ribeiro compartilhou detalhes de sua trajetória como educadora e ex-primeira-dama do município de Marcelândia. Ela foi a primeira professora da cidade desde sua chegada em 1982, 4 anos antes da emancipação política do município. Maria Neuza também exerceu o papel de primeira-dama durante o mandato do esposo Paulo Ribeiro, que foi o primeiro prefeito eleito de Marcelândia nos anos de 1987 e 1988. Na conversa, ela destacou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação naquela época, quando a infraestrutura era precária e o reconhecimento financeiro quase inexistente. Não recebíamos salário, apenas vales-compras para um supermercado, que eram pagos pela colonizadora Maicá, pertencente ao colonizador José Bianchini, revelou Maria Neuza. Apesar dos desafios e da ausência de remuneração formal, ela ressaltou que o trabalho árduo na educação iniciante da cidade foi extremamente gratificante e fundamental para o desenvolvimento local. Sua dedicação abriu caminho para a consolidação da educação no município, servindo de exemplo para gerações futuras. Hoje aposentada, Maria Neuza permanece como uma referência histórica e simbólica para Marcelândia, lembrando os tempos de esforço e esperança na construção de uma comunidade ainda melhor. Maria Neuza é considerada um ícone da educação na cidade de Marcelândia. Dona Maria Neuza, a senhora foi a primeira dama do município e também foi a primeira professora aqui no município de Marcelândia. A senhora veio de que estado brasileiro? Eu vim do estado do Paraná. E lá eu já era professora, eu trabalhava na educação. E chegando aqui em Marcelândia, em 1982, eu fiquei uma semana arrumando as coisas, né, em casa, e já fui convidada para ser professora aqui, porque não tinha professora, era a maior dificuldade. Quem estava dando aula nessa turma, que depois eu assumi, a Fátima do Vitor, a Fátima do Vitão, era professora, coitada, ela tinha loja, e ela falou: Maria Neuza, que bom que você chegou. Então eu assumi a turma nesse ano de 82, né? A escola nessa época não era escola nem estadual nem municipal, porque aqui não era município também, né? E também não era do estado a escola. Eram apenas 4 salas de aula, a escola Pedro Bianchini. E então a nossa escola funcionava de que maneira? Nós que fomos organizando, tinha uma diretora, e aí a gente foi organizando essa escola. Como que a gente recebia o nosso salário? Nosso salário, a gente recebia um valezinho, né? Que o pessoal apelidaram de orelha de jegue, né, na época, e aí a gente descontava no mercado do seu Tominaga, mas era assim bem irrisório o valor. Então isso foi em 82. 83, a escola, já nós organizamos a documentação, a colonizadora levou para Cuiabá e foi organizado a documentação. Nessa época também veio a Marília, que ela é sobrinha da dona Helena Bianchini. E a Marília ficou como diretora e eu fiquei na secretaria com ela e arrumamos a documentação, ajeitamos tudo e foi mandado para Cuiabá. E lá aí eles organizaram e a escola passou para o estado. Então ficou a escola estadual, a Pedro Bianchini. E aí as dificuldades para ser, né, para professor, né, não tinha professor. E aí foi o técnico, né, a gente tinha o ensino médio, era técnico em contabilidade. E daí quem eram os professores? Nilton Rovani, Zé Reis, né? A gente ia atrás das pessoas que poderiam trabalhar nessa área. E aí eles falaram: mas nós nunca demos aula, a gente não é professor, mas eles fizeram essa parte. Fizeram, né, ajudaram, né, e trabalharam, né, na escola para atender esses alunos. Tá? E nós continuamos, né, na escola. A escola tinha apenas 4 salas, e aí com o tempo foi aumentando, foi ampliando a escola, né? E assim foi, né? Até quando chegou em 86,
o Paulo, né, juntamente com as pessoas, aí pediram para o Paulo para sair candidato, e o Paulo saiu candidato a prefeito. E fomos vitoriosos, né, nessa eleição, e aí eu fiquei à disposição da prefeitura. Aí, Valmir, que foi a luta. Por quê? Porque as pessoas que moravam no sítio era assim: os homens, né, iam para o mato, ia trabalhar nos sítios, e as mulheres ficavam aqui na cidade com as crianças. E então eles reclamavam: ai, dona Maria Neuza, seu Paulo, a gente precisa de escolinha rural, né? Uma escolinha lá na nossa comunidade. E aí a gente, né, preocupado com essa situação, eu fiz um projeto, foi mandado para Brasília, e nós, graças a Deus, recebemos uma grande, né, uma quantia muito boa, e construímos as escolas rurais. Atlântica pertencia a Marcelândia na época, atendemos Atlântica, Analândia. Aí Atlântica e Analândia nós construímos 4 salas de aula de alvenaria, cozinha, né? E equipamos a escola, a cozinha, com material também. Aí as escolas rurais também nós equipamos com, né, material. Eu, né, conseguia material lá de Cuiabá, trazia e atendia as escolas. E aí, qual foi também o outro problema? Não tínhamos professores, né, com magistério, eles não tinham magistério. Aí, coitados, né, a gente, né, fulano, você pode ser professor, mas dona Maria Neuza, eu não tenho nenhum magistério. Aí o que a gente conseguiu? Trazer o magistério para Marcelândia. Tá? Então foi feito, né, um projeto, e na época a Beth Rossi, né, que foi a professora dessa turma. Então as professoras todas estudaram, se formaram, né, no magistério, e foram trabalhar nas escolas rurais. Foi muito bom, foi maravilhoso, né? Nós temos professores aqui em Marcelândia que foi da nossa época, que já são aposentadas, né? Eles aposentaram, né, desde a nossa época que eles começaram a trabalhar conosco na educação. Dona Maria Neuza, como a senhora era a primeira dama do município, a senhora também tinha algum envolvimento com ação social na época? A senhora trabalhava também com ação social? Nossa, Valmir, foi muito bom. Nós conseguimos na LBA. Aí a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, e eu fui procurar a LBA em Cuiabá. Maria Neuza tem a LBA, fui lá. E nós fomos muito bem recebidos. Eu trouxe vários cursos para Marcelândia, né? Trouxemos vários cursos. E curso de corte e costura, né? Curso de pintura, vinha todo o material. Veio máquina de costura. A Nalva foi a professora da turma. Muitas se formaram, né? Conseguiram aprender a costurar. E as roupas que elas costuravam, porque os tecidos, as linhas, vinha tudo de Cuiabá, da LBA. E aí a gente doava essas roupas para as famílias mais, né, carentes. Então as roupas elas costuravam, aprendiam, né, o corte e costura, e daí a gente distribuía essas roupas para a comunidade. E outra coisa, Valmir, que foi maravilhoso, foi os alimentos. Até hoje tem gente que fala: ô, dona Neuza, mas como aqueles alimentos foram ótimos para nós. Vinha leite, vinha mingau, vinha vários tipos, sopas, tudo já assim, semi-prontas, nos pacotes. Então o que eu fiz? Aqui na cidade a gente tinha a cozinha onde a cozinheira fazia, né, a alimentação. Então fazia o café da tarde, fazia o almoço e fazia o lanche da tarde.
no lanche do almoço comida salgada, né, que vinha todo embalado, e à tarde fazia o doce, né, mingau, leite. E aí a gente tinha aqui na cidade, nós tínhamos lá em Analândia, nós tínhamos em Atlântica e as cozinhas para servir as crianças. E nós tínhamos em várias serrarias aqui. Aí os donos de serraria cediam uma casa, né? Uma casa. As próprias mães das crianças cozinhavam, elas preparavam o alimento. Então eu fazia as reuniões e aí elas preparavam o alimento. Então vinha caminhão fechado de alimento. Foi assim uma bênção, uma bênção. E essa pessoa que era o responsável lá, o Coronel Meirelles, ele foi muito assim prestativo para nós aqui, tá? A gente agradece muito, muito mesmo tudo que foi feito pela LBA. Hoje não existe mais, né? A LBA deve ter mudado o nome ou mudou. Dona Maria Neuza, e se fosse para começar lá atrás de novo, se ela tivesse a força daquele tempo que a senhora tinha aquele tempo lá atrás, e fosse para começar de novo, a senhora começaria? Com certeza, Valmir, sabe? A gente tem esse espírito de doação. Então, tudo que a gente fez foram apenas 2 anos. Mas olha, sabe o que é assim, se dedicar mesmo? A gente fez tudo por amor, porque a gente ama, né? A gente veio para cá e nós aprendemos a amar Marcelândia. E a gente está aqui há 43 anos. E é aqui que a gente, né? Eu criei meus filhos aqui praticamente. Mas a Daniele veio com 7 anos, o Marco Aurélio com 6 anos e a Tassiane com 4 anos. Então aqui foi assim, a nossa vida, tudo que a gente, né, viveu com as pessoas, como as pessoas daqui são maravilhosas. No início, todo mundo se ajudava porque a gente não tinha as coisas, né? Não tinha luz, não tinha água, as crianças pediam uma limonada, não tinha limão, né? Não tinha nada, a gente assim, só mesmo, né, algumas coisas, então a gente vivia assim, mas todo mundo se ajudava. Então foi um período difícil de uma maneira, de um jeito, mas maravilhoso de outro, tá? E nós também, eu e o Paulo, a gente sempre foi muito dedicado para a igreja. Então chegamos, a igreja era uma igrejinha de madeira, simplesinha, né? Ali minhas crianças fizeram a primeira Eucaristia, Crisma, né? E a gente participando da igreja, sempre participando e ajudando. Então tudo isso daqui, gente, é uma história na nossa vida, sabe? É uma história que a gente guarda no coração. Tem coisas que passamos sofrimentos, tem, mas tantas coisas boas. Como aqui é muito bom, como as pessoas aqui são boas, tá? E hoje eu vejo Marcelândia como melhorou, que cidade boa que se tornou. E a gente tem orgulho de falar de Marcelândia, a gente fala de Marcelândia para a família. Nossa, mas Maria Neuza, como que tá Marcelândia, né? E a gente tem um orgulho, Marcelândia, como mudou. Então, sabe, a gente agradece muito a Deus por Deus ter colocado nós aqui. Dona Maria Neuza, e qual o conselho que a senhora daria hoje para essas professoras que estão começando agora a dar aula para os alunos? Qual o conselho que a senhora daria para elas hoje? Valmir, o conselho que eu dou, né, cada um é de um jeito, né? Eu sempre fui assim, para a educação, eu sempre tive muito, mas muito amor pela educação. Então sempre eu né, trabalhei, fui professora, fui secretária da escola na Pedro Bianchini, eu fui coordenadora pedagógica há muito tempo e fui diretora, né? Trabalhei 30 anos no estado, 30 anos, eu fiz o concurso em 83, né? E assumi o concurso do estado. E aí, o que eu falo para as professoras? É isso aí, gente. É amor,
sabe? É amor, compromisso para a educação. Eu tenho certeza que cada um dos professores se dedicam e fazem o melhor para os seus alunos. Então, na minha época era um pouco diferente, né? A educação era um pouco diferente, agora já está... Eu sempre brinco, falo, será que a gente acompanhava hoje em dia? Porque está bem diferente, né? Então, a gente era do tempo do mimeógrafo, né? A gente tinha que tirar o nosso material com mimeógrafo, não tínhamos internet. Então, hoje, eu acredito que seja mais fácil ainda para o trabalho dos professores, mas... né, tudo é válido. Então a gente se dedicava naquela época, né, os professores, e hoje também, com certeza. Eu tenho certeza que os professores que estão na educação é porque amam a educação, tá? Só quem ama é que trabalha na educação, né? E a senhora ama o município de Marcelândia? Com certeza, ama o município de Marcelândia. Estamos aqui há tantos anos. E a gente, né, ama esse lugar, e a gente vai vendo as transformações, como a gente fica feliz de ver as transformações que Marcelândia tá conseguindo. Quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas que se dedicam, né? Com certeza, todos os prefeitos que passaram por aqui fizeram uma parte, né? Cada um fez um pouco, foi fazendo, né? Cada um fez um pouco. E agora o prefeito também, que está atual, né, o Celso, ele também é muito dedicado, está fazendo um bom trabalho, né? Quer deixar Marcelândia bonita, quer deixar Marcelândia, né, uma cidade próspera, e com certeza está sendo, né? Porque o agro está fazendo, né, está transformando o nosso município, né? As pessoas que vêm para cá, eu fico admirada. É o povo que trabalha, é o povo que luta, né? Não tem preguiça não, o povo aqui trabalha. Dona Maria Neuza, Marcelândia faz esse ano 40 anos, completa 40 anos de emancipação política. Qual a mensagem que a senhora deixa para esse município tão querido, tão amável? Ai, Valmir, eu deixo assim, sabe, eu quero e tenho fé em Deus que aqui ainda vai ficar muito melhor, tá? Aos poucos, Marcelândia está se transformando e eu tenho certeza que aqui vai ficar muito melhor. Não sei quanto tempo ainda a gente vai viver, né? Porque a idade já está meio, né? Mas eu tenho certeza que aqui a cidade está prosperando, as famílias. Então eu acho e tenho certeza que Marcelândia vai ser um município, já é, né? Mas ainda melhor. Vai cada vez melhorando mais né, essa cidade. E as pessoas que estão aqui, Valmir, são pessoas de luta, são pessoas de garra, que trabalham, que lutam e que estão transformando este município. Valmir, outra coisa, o Paulo já falou também sobre o posto de saúde. Que preocupação que a gente tinha, nossas crianças não tinham vacinas, nossas crianças não tinham os remédios. E aí, Valmir, lá em Cuiabá, eu descobri um lugar onde eu ia procurar para resolver o problema que tinha, né, que é federal, a Fundação CESP, sabe? E aí eu fui, e eu e o Paulo. Aí o Paulo, não, eu tenho que resolver uma coisa lá na secretaria. Falei, não, Paulo, tá tocando no meu coração que a gente tem que ir hoje nesse lugar, nessa Fundação CESP. E nós fomos, sabe? O Paulo deixou para fazer no outro dia e resolver as coisas que ele precisava e fomos na Fundação CESP. Chegamos lá, fomos tão bem atendidos. E daí eu e o Paulo explicamos a situação de Marcelândia, que as crianças não tinham vacina, que não tinha médico, né, assim, para atender as pessoas, né, no caso SUS, né, na época não tinha. E aí o médico, né, o diretor, Dr. Milton, ele olhou e falou, Maria Neuza, é o seguinte, eu vou a Marcelândia, eu vou visitar Marcelândia, que eu quero saber como que é essa situação de Marcelândia. E ele veio, aí mostramos o lugar, Dr. Bianchini
deu o terreno, doou o terreno, e aí ele veio e falou, não, realmente você tem razão, aqui está precisando desse posto de saúde. E aí veio, Valmir, que maravilha que foi esse posto de saúde. Veio, como o Paulo disse, o médico veio do Espírito Santo, o médico veio, e daí na época não tinha onde ele ficar. Aí ele falou, meu Deus, aí veio junto com o pessoal da Fundação CESP, né? E agora o médico? Falei, doutor, vamos morar na nossa casa? Fica na nossa casa. Então a nossa casa era assim, era portas abertas, sabe? Quem precisava, a gente, né? O pessoal vinha depois pro médico, ficava lá em casa, né? Gente do sítio que vinha, ficava lá em casa. Minha casa era assim, sabe? Eu tinha, né, assim, um amor pelas pessoas que passavam às vezes por alguma doença. E aí também, aí aqui eles faziam todo o acompanhamento, por exemplo, da gestante. Esse médico fazia todo o acompanhamento aqui na Fundação CESP. Eu consegui na época 5 farmácias básicas que a gente trazia os remédios de Cuiabá, sabe? E daí para a Fundação CESP, para esse posto de saúde. E aí esse médico fazia todo o encaminhamento, né, das gestantes, ele, né, e depois elas eram levadas para Terra Nova. Aí Terra Nova tinha um hospital que atendia, né, pelo SUS, e aí nós também ganhamos ambulância, sabe, do estado, né, tivemos a felicidade de ter ambulância, então a ambulância levava, buscava, sabe, era assim, sabe, tudo com muita dificuldade, mas era tanto amor, as pessoas, sabe, assim, colaboravam, todo mundo, né, ajudava. E outra coisa também que foi interessante aqui em Marcelândia e um pouco triste, foi que o cemitério era ali perto do rio, no rio Manito. A colonizadora fez o cemitério lá. Quando chegava a época da chuva, que morriam, né, as pessoas morriam, ia enterrar e fazia a cova e tinha água, porque era muito perto do rio e chovia muito naquela época. O mês de janeiro chovia dia e noite, era muita chuva. E aí eles enterravam, ficavam enterrados, aí tinha água para onde eles eram enterrados. E aí quando o Paulo entrou na prefeitura, o Paulo daí trouxe o cemitério aonde que ele estava, tá? Daí foi feita uma campanha, quem morava aqui, que tinha, né, alguma pessoa que já tinha sido enterrada no cemitério lá, foi feito um encontro, foi muito assim, lindo e triste ao mesmo tempo, que as famílias ajudaram a tirar os seus entes queridos dali, do cemitério perto do rio, e levar para onde é hoje o cemitério. Nós ficamos preocupados com isso, então foi assim a preocupação de ter esse cemitério. E aí as famílias que moravam aqui, que tinham, né, os parentes enterrados, eles iam lá para ajudar, eles participaram. E os que não tinham, a prefeitura foi feito as covas. Então tem vários túmulos ali no cemitério que não tem nome, não sabe de quem é, mas eram esses primeiros moradores que vieram para cá e morreram, e a família foi embora, não estão mais aqui. Então foi assim, sabe, um momento assim triste, né? Mas ao mesmo tempo as famílias ficaram felizes porque trouxeram os seus entes queridos mais perto aqui sem problema, né? Porque lá enterrava e às vezes tinha problema com a água, né? Então foram assim várias histórias, né? Até na escola, na escola eu fiz dois teatros. Eu fiz 2 teatros de história verídica de Marcelândia. E aí foi muito lindo o teatro, sabe? Do caso de uma onça ali no Rio dos Patos que atacou um senhor, sabe? Então foi linda. Eu fiz o teatro. Aí de uma mudança também que veio para cá, uma mudança que veio numa carreta, uma mudança de gente que tinha comprado muita terra
e a esposa não quis ficar aqui de jeito nenhum e não deixou tirar a mudança do caminhão, então daí levaram tudo de volta, né? E foi o maior, assim, sabe, foi uma coisa assim triste, né? Então eu fiz esse teatro também, foi muito lindo, sabe, daqui de Marcelândia. Então, Valmir, a gente tem tantas histórias, que para contar tudo isso, a gente tem que escrever um livro. E quem sabe que Deus vai me dar essa força e essa sabedoria para mim escrever esse livro dessa história de Marcelândia, porque quantas histórias a gente tem, quantas coisas, né, que aconteceram, boas e ruins, né, e que a gente tem gravado na nossa memória. Quem sabe um dia Deus vai me dar essa graça de eu, né, escrever esse livro. Marcelândia, em teu seio te encerra, reino e trono de paz e amor. O teu solo contém mais doçura e o teu céu contém mais esplendor. O teu povo versado em cultura saberás preservar seu valor. Pelas aves revoando em festa e seu povo feliz e gentil, rios, matas, montanhas e florestas são primícias do nosso Brasil. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações, dê um like e compartilhe os nossos conteúdos nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito.